não venha brotar no seu coração, que a semente não venha morrer. Diante de ontem para ontem, eu estava orando, mas estava orando de noite. E durante a noite o Senhor me deu um sonho e eu consegui compartilhar com algumas pessoas da equipe que está trabalhando. E eu sonhei que a gente tinha um neném, e eu só vi esse neném mamado. E naquele sonho eu falava assim: Senhor, será que a gente vai dar conta? Esse neném está com muita fome, pastora. Está com muita fome, será que a gente vai dar conta? Aí eu falava para o Eduardo, esse neném, eu vou ter que tirar esse neném do peito. Aí o Eduardo falava assim: não, espera um pouquinho. Aí quando eu olhava para esse neném, ele até dava essas picotinhas assim, sabe como o neném dá? E o leite escorria do lado da boca dele. Quando eu orei perguntando ao Senhor, o Senhor falou: assim será nesta manhã. Aqueles que me buscarem, aqueles que quiserem, serão cheios. E serão cheios da minha palavra. Assim diz o Senhor, amém? Glória a Deus. Então, esta manhã estamos aqui. O Senhor já preparou tudo. Cada detalhe foi muito bem planejado pelo nosso Deus, pelo nosso Maestro maior. E como Ele, tudo que Ele faz, tudo será perfeito, amém? Todos vocês, quando chegaram lá na entrada, vocês receberam um kitzinho, um saquinho, tem um papel em branco e tem um balão branco também. Eu queria que as meninas da dança, o Ministério de Dança me ajudassem. Aqueles que não ganharam, fiquem com a mão levantada, por favor. Elas irão distribuir, porque esse não é por casal, esse é individual, amém? Você vai escrever aí nesse folheto, nesse papel em branco, o seu pedido espiritual, o seu pedido de oração para a sua vida sentimental. É a sua vida sentimental com Deus. Esse papel, aqui na igreja, nós já temos um papel de pedido de oração, onde tem o nome, o endereço da pessoa. Mas o Senhor colocou no nosso coração que teria que ser um papel em branco. Você não precisa de colocar o seu nome, você não precisa de colocar seu telefone, seu endereço. Nesse papel é somente o seu pedido de oração. E aí a gente vai treinar a nossa coordenação motora. Nós vamos entregar o papel, o balão, e você, depois de fazer o seu pedido de oração, você vai colocar esse papel dentro desse balão em branco. E depois do lanche, nós iremos recolher todos esses balões. Amém? Agora nós iremos participar de uma ministração com aqueles que têm sido, assim, o nosso grande, o anjo que o Senhor tem colocado aqui na nossa igreja, com o pastor Edmilson, a pastora Roseli. Nós agradecemos a Deus pela vida deles. Amém? Glória a Deus! E logo após, irmãos, nós teremos um lanche, nós teremos um coffee break, como foi anunciado. E até o café da manhã o Senhor preparou e confirmou tudo. Pra vocês terem uma ideia como nós somos privilegiados nessa manhã. O Senhor realmente nos escolheu a vida, assim, ó. Escolheu lá fora, assim, quem estaria aqui hoje para ser abençoado, amém? Vamos louvar a Deus, glória do nosso pastor Edmilson. Glória a Deus! Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Irmãos, gostaria que todos ficassem de pé em nome de Jesus. Aquele que pode. Levante suas mãos em direção à vida do pastor Edmilson nesse momento. Esses mãozão cheios de fogo, cheio de poder. Nas suas mãos tem fogo e poder. Senhor, nós damos graça ao Pai, na vida do pastor Edmilson, na vida da pastora Roseli, que estarão ministrando a tua palavra, ó Pai, falando do teu evangelho, Senhor. Compartilhando, Senhor, aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração, ó Pai, para que nós venhamos ser abençoados, ó Deus, através da vida do pastor Edmilson e da pastora Roseli, Senhor. Usa, ó Pai, o vaso, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que não seja ele a falar, e sim o Espírito Santo a nos dizer aquilo que nós precisamos de escutar, ó Pai. Usa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, amém e amém. Glorificado essas palmas, irmão. Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Olha, alguém perdeu a chave da casa. Alguém perdeu uma chave. Depois não vai ir para dentro de casa. Mas glória a Deus, né? Quantos irmãos podem se sentar?
bar, e o convite, bênçãos, algo maravilhoso. Deus tem feito um ministério de casais. Amém. Quero agradecer também essa banda abençoada, um ministério abençoado, que Deus continua usando Amém. vocês de uma maneira maravilhosa. Quero que vocês abrem, nós vamos dar uma corrida pela palavra de Deus, antes de eu começar a ministrar. Eu vou falar hoje, eu vou ministrar uma parte da mensagem, e minha esposa vai ministrar outra parte da mensagem. Então eu vou pregar o que as mulheres esperam dos homens. Então eu vou falar para os homens, e a minha esposa, a pastora Roseli, vai falar para as mulheres o que os homens esperam das mulheres. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então abra aí Gênesis capítulo 2. Estou vendo alguns casais de namorados aqui. Glória a Deus. Amém. Às vezes nós estamos tendo eventos dentro da igreja e os namorados não vêm. Não, eu estou namorando, eu não preciso. Mas aí que é o grande problema, a grande dificuldade. Porque quando nós acharmos, não, vou te falar, pastor, eu garanto, eu me garanto no meu casamento. Ai. Porque quem nos garante é o Senhor. Aleluia. É Jesus. Então esses casais de namorados que estão aí, porque eles estão querendo aprender para lá na frente não errar. Então parabéns para vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher não se envergonharam. Vamos caminhar mais um pouquinho. Salmo 112. Salmos 112. Obrigado. A palavra de Deus diz assim: a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não terá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele seja cumprido o desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. Os desejos dos ímpios perecerão. Amém. Olha bem, ontem lá na sede eu estava na reunião dos pastores, e como nessa última hora nós estamos vivendo,
estamos vendo tanta separação, não só no mundo, mas dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O pastor diz o seguinte: pastor, uma cidade fora, uma igreja grande, mais de 3.000, 4.000 membros, e ele chegou assim na frente da igreja e falou assim: ó, hoje eu estou deixando vocês, estou me separando de vocês, porque eu estou separando da minha esposa, eu estou separando dos meus filhos, porque eu mereço ser feliz. Estava aí embora com outra mulher. O pastor contou que um casamento, tinha um irmão de um casamento muito sólido. Ele foi fazer uma viagem, e lá na viagem todo mundo achava que casamento sólido. E quando ele chegou no hotel para ficar no hotel, estava descendo um irmão com uma moça. Aí o pastor disse assim: a paz do Senhor. Ele achou a cabeça e foi embora. Aí o pastor que estava dizendo falou assim: mas ele está com raiva do senhor? Aí o pastor falou assim: não, porque aquela ali não é a esposa dele. Então nós estamos vendo nessa última hora, um momento profético que nós estamos vendo. Qual é a ação de Satanás? A ação de Satanás é destruir a família. Família é projeto de Deus, casamento é projeto de Deus. Vocês viram aí, o pastor Silas se manifestou nessa semana agora, que eles estão fazendo um abaixo-assinado para ir para Brasília, porque estão querendo tirar da identidade o nome do pai e o nome da mãe. Então o filho vai nascer agora e não vai precisar mais, a identidade dele não vai ter mais o nome do pai e da mãe. Isso é uma coisa de Satanás. Por quê? Porque o homossexual leve tudo, não, quero ter uma família, mas como que eu vou colocar o nome do meu filho aqui? Se é 2 homens, se é 2 mulheres. Então Satanás nessa hora, ele está querendo atacar, quer destruir a família. E interessante, não é só o membro pequeno, aquele membro às vezes que só entra e sai, não, é todos. Satanás, ele está metralhando todas as famílias. Por isso que a igreja, nós estamos vivendo uma hora do vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor, vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua igreja. E o interessante, que às vezes nós falamos assim: mas eu amo a minha igreja. O pastor às vezes fala, né? Nosso pastor, não, mas eu amo tanto a minha igreja. Você gostaria que alguém falasse assim: eu amo tanto a sua mulher? Porque a noiva, a esposa, é de Jesus. Às vezes nós estamos falando assim: eu amo. Não, você tem que amar é a sua esposa, é a sua mulher. E uma das coisas que nós podemos ver aqui na palavra, o texto ele fala assim: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir a uma mulher, e vai se tornar uma só carne. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Pois quando um cair, tem outro para ajudar a estender as mãos e levantar. O que as mulheres esperam de nós homens? Uma das coisas que eu sempre falo nos casamentos é o seguinte: o casamento ele não vem pronto. Casamento se constrói. Casamento se constrói. E o interessante que nós estamos vendo hoje, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 23 e 24, fala que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E o interessante que nós estamos vendo nessa última hora, pessoas, maridos, homens, mulheres,
edificando a sua casa sobre uma areia, sobre uma base falsa. Casamento se constrói. Isso é importante nós entendermos. A mulher espera que eu e você, homens, que nós sejamos o sacerdote da nossa casa. Quando lá dentro da tua casa tem uma enfermidade, ela precisa ver em você o sacerdote espiritual que você é. Ela precisa de ver o sacerdote espiritual que nós somos. Ah, mas eu não sou pastor. Isso aí não é para pastor não é para ministério não, é para casa. Você é o sacerdote da sua casa. Então quando houver uma enfermidade dentro da tua casa, a sua esposa, ela vai te ver quando ela fala assim: ore pela criança aqui. Mas eu não posso orar, eu não sou um pastor. Mas você tem autoridade espiritual dentro da tua casa. Amém. As mulheres querem de nós que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. É isso que as mulheres querem. Lembra lá nos Salmos que nós lemos? No Salmo 112? Louvai o bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Em seus mandamentos tem grande prazer. O salmista está falando: bem-aventurado, feliz é o homem que teme a Deus. E ele ainda completa ainda: e em seus mandamentos tem grande prazer. Ele está dizendo: eu tenho prazer. Bem-aventurado o homem que tem prazer na palavra de Deus, que quer que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua casa. É isso que ele está falando. E olha só, quando nós temos isso, quando nós temos o temor do Senhor na nossa vida, no nosso coração, os nossos filhos vão se espelhar em nós. Outra coisa, a sua descendência, a Bíblia fala, será poderosa. Os seus filhos não vão ser cauda, mas vai ser cabeça na face da terra. Sabe por quê? Porque você tem a Deus. O salmista ele fala assim: já fui moço, hoje sou velho. Ele fala assim: nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Olha o versículo 3, fala assim: fazendas e riquezas haverá na sua casa. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Teme a Deus, que Deus vai abrir as portas para você. Tenha prazer de vir na casa do Senhor, porque Deus vai abrir as portas para você. Amém. Deus vai suprir todas as suas necessidades. O interessante é que a felicidade, ela tem três dimensões. Ela tem três dimensões. A primeira dimensão é Deus. Deus, primeira dimensão da nossa vida. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então a felicidade, ela tem três dimensões. A primeira dimensão é Deus. A segunda dimensão é nós. E a terceira dimensão é a família. Uma família bem estruturada, um casal bem estruturado, vocês vão ter filhos estruturados. Amém. Vocês vão ter filhos que podem passar por dificuldades sobre a vida, mas nunca vai deixar o Senhor. Sabe por quê? Porque logo eles vão pensar: eu vejo o exemplo dos meus pais, eu vejo o exemplo da minha mãe. Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: olha, mas fulano de tal teve sorte no casamento. Não, o casamento dele como é, ele teve sorte. Casamento não é sorte,
casamento é uma construção. Casamento não é sorte. Quantas pessoas nós ouvimos falar? E a pessoa fala assim: eu tive sonho com o meu casamento. Deus confirmou esse casamento. Deus fez tudo e hoje estão separados. Porque casamento é uma construção do dia a dia. Casamento é um investimento. Então, maridos, invista na sua esposa. Nem glória das irmãs. Glória a Deus. Continua do mesmo jeito, mas estão satisfeitas desse jeito. Continua amarrando dinheiro, continua negando os negócios para elas, continua. Não tem problema, porque elas estão satisfeitas desse jeito mesmo. Porque não deu glória. Não é? Casamento é investimento. Então, eu preciso investir na minha esposa. Eu sempre falo, mulher é caro. Tem duas lá em casa lá. Não é brincadeira, não. Tá bom, depois você desconta. Entendeu? Mas é salão, é isso, é aquilo outro. Oh, se você quer andar com uma mulher bonita, então você tem que investir dinheiro. Aprenderam, né? E aprenderam rápido, você entendeu? Pode deixar. Depois ela vai me falar para vocês aqui. Mas é investimento. As pequenas coisas podem efetivamente trazer romance na sua vida. Para expor em romance. Pequenas coisas são pequenas atitudes. Às vezes nós queremos assim, eu quero levar minha esposa em determinado lugar para jantar, mas não tem condição, aí passa anos, vai entrando anos, mas tudo bem, querido, então sai da sua casa um dia, vai lá, vou ali no cachorro quente, hoje eu tenho um cachorro quente para te oferecer, mas sai, deixa o carro, às vezes vai caminhando, de mãozinha dada, vai namorando. Às vezes ela não está tendo questão de você ir lá, mas ela quer a sua companhia. Ela quer você conversando com ela. Ela quer ver isso. E às vezes nós, homens, erramos. Teve uma vez, uma época na nossa vida, minha esposa ficou doente. Eu estava com a cabeça tão assim, com tantas coisas para fazer. Vivendo um momento tão difícil, eu não percebi que a minha esposa estava doente. E isso nós precisamos trazer, olhar isso aí, porque às vezes nós não olhamos para ela. Então essas são as pequenas coisas. A mulher, ela quer ter um homem do seu lado, um homem que teme a Deus, um homem temente a Deus. Por quê? Porque ela conhece a palavra. E ela sabe, se o homem temer a Deus, se ela sabe que se o homem temer ao Senhor, as bênçãos do Senhor vai repousar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Por isso que ela quer um homem que teme a Deus. O texto mesmo fala: haverá na sua casa riquezas e fazendas, haverá na tua casa um homem que teme a Deus. Nós não podemos ser tão ignorantes num ponto de pensar: meu casamento está bom, eu não preciso de Deus. Isso é ignorância, porque Satanás já está te mirando. Não, o meu casamento, a minha família está boa, mas eu preciso do Senhor para continuar, chegar até o fim da minha caminhada. O importante, irmãos, não é como nós começamos, não. O importante é como nós vamos terminar. Porque começar, você traz a noiva no altar, casa, faz aquela festa toda, que começo maravilhoso, mas o final que conta. Teve um pastor, ele chama DJ, um americano, ele estava ministrando no congresso do pastor Silas. Eu comprei algumas fitas e ele estava falando assim: que casamento, você tem que fazer um investimento a longo prazo, ter sonhos, projetos a longo prazo. Aí ele disse o seguinte, ele brincando lá e falando assim: quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu falei com ela assim: nós vamos ter uma casa assim, boa, com uma varanda grande, e lá nessa casa nós vamos sentar,
Vamos colocar a nossa dentadura do lado. Vamos... Ele estava falando, entendeu? Aí ele falou assim, aí nossos filhos vão estar do nosso lado, netos do nosso lado, e nós lá, vem e tá mascando o negócio. Aí ele estava falando o seguinte, ele estava falando para ela, nós vamos casar, mas eu quero me envelhecer do seu lado. Nós vamos casar, mas eu quero continuar minha vida toda com você. Nós vamos casar, e essa palavra divórcio, separação, não existe na nossa casa. É isso que está dizendo. Então nós precisamos entender pequenas coisas. A mulher quer isso. A mulher quer que o marido a elogie, a respeite. Por que Deus tirou a mulher? Foi da costela, não foi dos pés, para que nós não viemos a pisar nela. A pastora Cristina, o pastor Daniel Fialho, quando vem aqui, ele sempre, nesses cultos, ele fala que a mulher, o sonho da mulher é casar com um príncipe. Aí a mulher, ele imagina um príncipe sentado num cavalo, em cima do cavalo, lá em cima, na porta para entrada com a noiva, aquela coisa toda. Aí o cavalo entra na frente do noivo e ela casa com o cavalo. Aquele marido que não sabe agradecer. Obrigado. Aquele marido que não sabe dar um elogio à esposa. Aquele marido que no meio dos amigos só fica debochando dela. A mulher não quer um homem desse. E olha, eu vou falar uma coisa, e às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, quando ele casar comigo ele muda. Não muda. Sabe por quê? Porque ninguém muda ninguém. Quem nos muda é o Senhor, é o Espírito Santo. É Ele que nos muda. Não, pode deixar, eu ponho ele na linha. Cuidado, hein? O trem passa, ele entra dentro do trem, ó, e vaza. O negócio é sério. Vocês não a respeitam. É companheira, olha, é do lado. O pastor Fernando e a pastora Luzia, eu fico, às vezes, observando eles. Um dia eu estava dentro do carro, lá na sede. Aí eles passaram isso por mim. Aí eu vi ele, estava observando ele. Ele veio com ela, abriu a porta. Ô irmão, você não sabe quanto tempo eu estou lutando para abrir a porta para minha esposa e não consigo. Vamos embora, gente, vamos embora. Não, Senhor, meu pai. Mas o pastor Fernando, ele abre a porta para ela. Isso aí não é uma vez só não. Muitas vezes eu vejo ele fazer isso, ele abrindo a porta, vai procurar, vem. Que carinho com a esposa. Sabe o que é isso, irmãos? É envelhecer juntos. Elogio, o respeito. Tem marido que não respeita, fala piada, fala palavrão na frente da esposa. Ah, pastor, isso aí é ímpio. Amém. Vamos acreditar que é só lá fora. Às vezes o camarada sai falando palavrão dentro de casa. Que mulher! Ah, mas eu estou com cabeça quente. Ô meu filho, então enfia ele lá dentro do congelador lá e esfria essa cabeça. Porque tem que haver, a mulher quer isso. Uma mulher amada pelo marido supera os tão comuns traumas da infância. A mulher amada pelo marido, ela supera os traumas da infância. Às vezes o pai foi um pai ausente. Às vezes o pai foi um pai carrasco. Às vezes o pai foi um pai que só sabia maltratar os filhos. Então quando ela casa, o marido, ela sabe que tem um marido que a ama, que vai defender, que vai estar do seu lado. Ela supera os traumas da vida dela de infância. Ela supera, ela passa por cima. Ela fala assim, não, meu pai foi aquilo.
Mas eu tenho um marido hoje, ele não é um pai, mas ele é um marido, é um homem de Deus, uma pessoa boa. Às vezes nós estamos observando as decepções, a criança ela tem. Por que muitas filhas hoje não querem casar? Por que muitas filhas hoje não querem, muitos filhos não querem casar? Quê? Eu casar? Você está doido, você não sabe o que é o casamento do meu pai. Mas quando ela encontra uma pessoa boa, uma pessoa que a ama, que respeita, que elogia, ela supera, ela consegue superar o desprezo e as decepções da vida. Uma mulher, quando nós, marido, amamos as nossas esposas, ela rejuvenesce, pois o amor do marido a deixa com um sorriso, a deixa alegre, a deixa bonita, a deixa simpática, de bem com a vida. Então, quando nós amamos a nossa esposa, Jesus, ele deixa, a palavra de Deus deixa lá: maridos, amai-vos a vossas mulheres, como eu amo a igreja. Então é um conselho do Senhor. Às vezes a oração sua não está subindo, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós transgredimos a nossa esposa, quando nós fazemos alguma coisa de mal para a nossa esposa, as nossas orações ficam retidas. Mas eu estou orando um ano para isso acontecer, mas está maltratando a esposa, sua oração está lá parada. Deus está falando assim: isso aqui eu não posso atender, isso aqui eu não posso atender. É sério. A nossa caminhada, nós temos que ver se você escolheu casar com ela. Ah, mas não era essa que eu queria. Por que casou? Agora, meu filho, vai ser essa. Agora não adianta. Não, mas agora, não, já tem tantos anos casado, agora que eu estou. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Pastor Jorge disse o seguinte: quando o marido separa, ele falou assim: você já viu que ele nunca pega uma mais velha? Não, ele quer pegar uma novinha. Aí casa com ela, aí o negócio começa a ir muito bem, aí os azulzinhos não dá conta, aí ela parte para fora. Ela parte para fora. Por que Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados? Porque às vezes na nossa vida nós cansamos do trabalho. Às vezes a mãe: não, estou cansado desses meninos, cansa desses meninos. Estou cansado desse marido, cansa do marido. Estou cansado da mulher, cansa. Mas Jesus fala assim: pode vir a mim, pode vir que eu vou te aliviar e vou te dar um renovo espiritual. Por isso que ele fala. Ele não está falando para nós largarmos, abandonarmos, não. É que está meu tempo aí. Toda mulher se sente segura e protegida ao ser liderada com respeito, amor e sabedoria. Então nós, maridos, o que nós precisamos? É respeitar. Trazer segurança para elas. Às vezes o marido entra na empresa, 2 meses sai, entra em outro, 1 mês sai, entra em outro, 15 dias sai. A mulher estava: eu estou lascada, meu Deus do céu, eu vou passar fome por lado desse homem. Porque é verdade, não tem, a mulher ela precisa sentir-se protegida do nosso lado. Sabe uma coisa que está acabando com os casamentos aqui, nessa última hora, no mundo que nós estamos vivendo? Se chama pornografia na internet. Está acabando com casamentos. Tem maridos que ficam até tarde na televisão, às vezes na internet, fazendo não sei o que, postando não sei o que.
Você está abrindo, liberando, abrindo as portas para Satanás entrar dentro da tua casa. Você está dando legalidade a Satanás para entrar e destruir a sua casa. Nós conhecemos um rapaz, ele falou assim: eu era tão viciado em pornografia na internet, então, que o negócio era pior do que droga, do que crack. E sabe que isso hoje é considerado pior do que crack, do que maconha, do que cocaína. Porque uma coisa que está dentro da casa, sabe o que é? A esposa dele, quando descobriu, ela escondeu, ele falou para ela, falou assim: eu não consigo, eu preciso ser liberto disso. Ela escondeu os cabos. Aí chegou uma hora que o pastor foi conversar com ele: meu filho, pega esse computador e joga fora. Porque isso vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua vida. Pornografia. Existem homens que fazem questão de liderar a casa. Não, eu que compro isso, eu que compro aquilo, eu que quer liderar tudo. Mas, no entanto, são totalmente ausentes na vida espiritual da família. Nessa última hora nós estamos vendo homens parando na caminhada. E a mulher está falando assim: olha, vamos para a igreja, vamos hoje para a igreja, Jesus tem uma bênção para você, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele não. A Bíblia está falando aqui: olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Quando o homem tem isso, meu querido, preste atenção numa coisa: quando você tem o temor do Senhor, quando você tem prazer de fazer as coisas de Deus, pode ter certeza, aquilo que está falando lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que as bênçãos correrão atrás de ti. As bênçãos de Deus. Então, se você tem hoje tem um jogo do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Nem se fosse da seleção brasileira do Galo. O jogo é 4 horas, né? Geralmente o jogo é 4 horas. Aí o que eles vão fazer? O cara já começa a arrumar. O cara começa a arrumar 4 horas. 3 e pouco, 4 horas tem que ir, porque, olha, você sabe, os irmãos entendem. Aí depois, vai a roteria. Aí depois, no intervalo, eu já falo para o meu menino: ou você vai ou eu vou. Aí o meu menino: eu vou. Aí depois eu vou. O mais difícil para mim arrumar é o cabelo. O mais difícil, eu gasto mais tempo. Vocês acham que fazer chapinhas aqui, meu filho? Só Jesus. Sabe disso? O homem deve ser um modelo, um líder em todas as áreas. Você quer administrar sua casa? Mas não é somente material que você tem que administrar, tem que liderar também o espiritual. Você precisa aprender isso. Às vezes nós queremos, você quer liderar tudo, mas deixa a oração para a esposa. Você deixa a oração na mulher que vai orar. Isso é coisa de mulher, né? Não. Liderar na casa é papel nosso. Antigamente não, essa palavra é muito forte, né? Alguns tempos atrás, minha esposa, meus meninos falavam assim: pai, eu posso entrar em determinado lugar? Eu falava assim: fala com sua mãe. Se ela deixar, não é assim que a gente faz? Fala com a mãe. Se deu alguma coisa errada, o que nós fazemos? Foi você que deixou. É assim que nós fazemos. Aí eu sempre fazia isso. Aí minha esposa começou a fazer mulher única, começou a aprender os negócios. Aí ela falou assim: fala com seu pai. Aí eu falava assim: fala com sua mãe. Ô pai, ela mandou falar com o senhor, ela pediu falar com o senhor. A resposta não sai da boca.
Ai meu Deus, e agora? Qual que ela está pensando? Ela vai deixar ou não vai deixar? Não tem isso? A gente, se eu deixar, a mulher vai brigar comigo. Se eu não deixar. Mas aí nós aprendemos uma coisa: a responsabilidade é nossa. Ela estava fazendo um papel que não era dela, era meu. Eu que deixo. Aí agora ele já vem direto: pai, posso te ligar? Já falou com sua mãe? Não, estou falando com o senhor primeiro. Se o senhor deixar, eu vou lá falar com ela. Se não deixar, estão entendendo? É nossa responsabilidade. É você, é eu. Às vezes nós vamos deixando algumas coisas passar na nossa vida. Tem mulheres que estão falando assim: olha, meu marido morreu, meus sentimentos, misericórdia. Não, ele está vivo. Eu sou viúva de marido vivo. O cara não participa de nada, nem numa festa, nem na igreja, de nada. Nós precisamos valorizar. Tem pessoas, tem marido que dá risada. Meus amigos, coisa. Churrasco, não, pode deixar que eu pago. Pode deixar. Não, meu querido. Aí a mulher, dá R$5, você está doido? Ou então ainda me dá o troco, me devolve o troco. Ele não valoriza, ele está valorizando mais os amigos. Mas é meus amigos. Mas uma pessoa que estava no hospital, nós fomos lá visitar. Aí ela falou assim: eu tenho 10 mil amigos. Aí não, você tem 10 mil? Tem, no Face. Falei assim: mas quem veio visitar foi eu e a minha esposa, nós viemos visitar. Você está entendendo? Às vezes você está dando mais valor a amigos e deixando a esposa, deixando a namorada. Se você quer, o negócio tem que começar bem e tem que terminar bem. Tem que terminar bem. Olha o que diz. Uma das coisas que nós maridos precisamos de entender. Olha, eu vou falar isso aqui, mas minha esposa, vocês acham que é fácil eu ficar brigando aqui? Ah não, minha filha está lá atrás. Tem um agregado lá, o dinheiro lá que está querendo entrar na família. Minha esposa está aqui. Eu acho que é só lá em casa que acontece isso. Você quer ver? Estou na frente da televisão. Elas falam assim: ela está com descontrole na mão. Vai tudo quanto é canal, né? O que você vai assistir? Eu faço uma coisa boa. Aí ela comenta alguma coisa. Aí te viu, você está? É. Às vezes não fala nada. Você estava prestando atenção? Estou. Aí você fala: não falar, não estou ouvindo. Aí o que eu falei? Você. A mente vai pegar a última palavra dela. É só em casa, né? Aí você. Você falou isso. Aí ela. Não, isso é assim, sabe? Uma coisa que a gente tem que nós aprendemos no curso do Homem ao Máximo: pare, olhe e escute. Nós, maridos, temos uma deficiência muito grande de não querer ouvir o que a mulher está falando. E a mulher quer um marido que a escute. Chega do serviço, você está cansado, às vezes você está lá, aquela coisa toda. Tá? Já estou indo, Eduardo. Você está rodando aí, eu estou sentindo. Eu tinha um clima que você está mandando eu embora daqui. Mas pare, escute. É isso. Aí agora eu tenho aprendido. Às vezes quando ela quer falar um negócio, abaixa embaixo, no jeito de olho. Essa cena era tão boa. Obrigado. Mas
o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Amém? Você casado, você fez direitinho. Porque a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Né? Então, quando Deus criou a mulher, criou por causa do homem. Amém, mulheres? Glória a Deus. Então, nós somos um presente para vocês. Aleluia, né? Quando eu cheguei, no período do louvor, eu estive olhando para esses banners e eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Às vezes nós estamos tão atribulados, tão preocupados, né? Às vezes o casamento não está indo bem, mas olha, o noivo está sempre olhando para a noiva. Jesus está sempre nos olhando. Amém? O Senhor está contemplando você, vendo a sua luta, a sua batalha, para que seu casamento dê certo. Amém. E o Senhor, Ele vai te dar estratégias para você, o casamento, ser um bom casamento, para você ser feliz com seu companheiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixará o homem pai e mãe. Nós deixamos nossos pais e nos unimos ao nosso esposo. É uma fusão, né? É uma fusão. E ali quando nós nos unimos, nós nos tornamos um.